Eu não tenho nem palavras para começar. Como é difícil contar a minha história. Ela foi rasgada ao meio e às vezes acredito que não tem como costurar. Eu nasci uma princesa. O meu pai foi o rei mais emblemático que Israel já teve. Muito amado e respeitado por suas conquistas militares. Mas dentro de casa, com nossa família, houveram muitos fracassos. Eu tive muitos irmãos e vários eram de mães diferentes. Somente o meu irmão Absalão era filho de nossa mãe e de nosso pai. Eu cresci sabendo que o meu destino seria me casar com um bom homem, que o meu pai escolheria para ser o meu esposo. Eu fui preparada para isso. Quando as transformações do meu corpo se iniciaram, comecei a perceber que o olhar dos homens para mim havia mudado. Demorei a compreender o que isso significava. Um dia eu estava na casa do meu pai, um dia comum, vestida com uma linda túnica de mangas compridas que as princesas virgens de Israel usavam na adolescência. Quando ele mandou me chamar, o meu pai me pediu para ir na casa de meu meio-irmão Aminon, preparar algo para ele comer porque estava doente. Na hora eu fiquei preocupada, o que será que meu irmão tinha? Claro, papai, eu irei sim cuidar de Aminon, meu irmão. Eu não questionei nem por um momento, afinal, era um pedido do meu pai e eu precisava obedecer. Quando cheguei lá, Aminon estava deitado na cama e me pediu para assar bolos para ele. E quando ficaram prontos, eu fui servi-lo. Achei estranho porque o vi sussurrar algo no ouvido dos seus servos e percebi que todos saíram. Mas ao me aproximar da porta do seu quarto com os bolos, ele me disse: "Entre, vamos comer aqui no meu quarto com mais privacidade." Aquilo me incomodou um pouco, mas afinal ele era o meu irmão. Quando eu coloquei os bolos na mesa perto da sua cama, ele me agarrou pelos braços e me puxou para a sua cama. Eu gritei muito, mas não havia ninguém que pudesse me ajudar. Eu implorei: "Não, meu irmão, não me violente. Não se faz isso em Israel. Não faça essa loucura. Onde eu iria me esconder depois? Você cairia em desgraça, por favor, meu irmão. Peça permissão ao nosso pai que eu me casarei com você." Eu argumentei, eu supliquei, eu clamei: "Não, meu irmão, não, por favor, pare. Eu não aguento mais." Ele não quis saber. Ele era mais forte do que eu e estava obcecado por essa ideia. Não me deu ouvidos. Não se importou em nada comigo. Eu era apenas um corpo para ele usar e se satisfazer. Como eu chorava. Que desgraça caiu sobre a minha cabeça. Por quê? Porque o meu próprio irmão fez isso comigo. Alguém que deveria me proteger me violentou, me forçou a fazer algo abominável, horrível, nojento, sujo. Eu não pude mais levantar o meu rosto, tamanha minha vergonha, tamanha dor. E quando ele acabou de fazer o que queria, ele me olhou com nojo, com repulsa, como quem olha um saco de lixo, e ainda gritou comigo: "Saia daqui! Levante-se, saia daqui, saia logo." O meu desespero foi ainda maior. "Não, meu irmão, isso é pior do que você fez até agora. Não faça isso comigo." Ele gritou para os seus servos e ordenou: "Levem essa mulher para fora daqui e tranquem a porta."
Eu estava tonta. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem pedir ajuda. Eu só queria sair dali. Muita dor. Dor no meu corpo, dor na minha alma. Eu me senti culpada porque eu aceitei na casa dele. Porque eu não fugi quando ele mandou os servos saírem. Eu fui uma tola, muito boba. O que eu fiz para que ele pensasse que poderia fazer isso comigo? A culpa, o sentimento de repulsa cobriram a minha cabeça. Eu mal conseguia pensar. Desesperada, eu rasguei as minhas vestes. Joguei cinzas na minha cabeça em sinal de vergonha, de humilhação, de luto. Meu irmão matou os meus sonhos. Eu me senti roubada, eu me senti violentada, eu me senti desprezada. Ele me destruiu. Eu fugi correndo, chorando, desesperada, sem rumo, envergonhada. Fui para a casa do meu irmão Absalão e logo que ele me viu, entendeu o que havia acontecido. Eu não precisei falar uma palavra. Eu queria justiça. Uma revolta muito grande invadiu meu coração. Ele não podia ter feito isso comigo. Ele me usou e me desprezou como um objeto sem valor. Mas Absalão me pediu para eu me calar, para eu não dizer nada para ninguém. Afinal, ele era o meu irmão. Eu me vesti de luto e passei os meus dias morando em sua casa. E o meu pai, o famoso rei Davi, ele não disse nada, ele não fez nada, ele simplesmente ignorou a minha dor. Eu ouvi dizer que ele ficou furioso, mas não moveu um dedo para me defender. Claro, Aminon era o seu sucessor ao trono, o filho primogênito. Se ele cumprisse o que a lei de Moisés disse, seria uma catástrofe. Coube a mim me resignar à dor e tentar esquecer tudo o que passei. Até hoje, o silêncio do meu pai, a indiferença dele sobre tudo o que aconteceu, dói mais em mim do que a violência que eu sofri. Bem lá no fundo, eu esperava que ele, meu pai, me defenderia. Afinal, eu só fui até a casa de Aminon, obedecendo a um pedido seu. O que aconteceu depois foram muitas tragédias. Os anos se passaram e a apatia do meu pai sobre o que aconteceu comigo revoltou ainda mais o meu irmão Absalão. Por conta disso, ele tramou a morte de Aminon, roubou o trono do meu pai, violentou as suas concubinas diante de todo Israel à luz do dia e terminou morto. O silêncio da justiça produz uma cascata de desastres. Meu pai se calou quando deveria ter se posicionado diante do que foi feito a mim. O que teria sido da minha vida se simplesmente aquele dia não tivesse existido? Eu me pergunto como teria sido a minha história se eu pudesse apagar aquele momento. Inúmeras possibilidades já surgiram na minha mente. Mas a verdade é que não existe nada capaz de apagar o que aconteceu comigo. O meu nome significa palmeira e eu me chamo Tamar. Mulheres, gravar esse áudio foi muito delicado, muito difícil. Eu sei que algumas mulheres que estão me ouvindo passaram por essa dor, por essa violência, foram roubadas na sua inocência.
Nós não sabemos mais fatos sobre a história de Tamar, nós não sabemos o que aconteceu com ela depois disso, se ela foi restituída na sua história, mas eu quero te dizer, não morra na sua dor. O fato de que algumas coisas que nós vivemos não pode ser apagado, não significa que não pode ser curado pelo Senhor. Tamar não conheceu Jesus, mas você conhece. Ela não sabia que existia um sangue precioso capaz de apagar toda ferida, de limpar toda dor. Mas você tem acesso a isso. Você tem acesso ao bálsamo que vem do céu. Você tem acesso à cura que vem de papai para a sua vida. Independente do tamanho da dor, independente do silêncio de quem deveria te defender e te feriu, existe um Deus que é o seu Pai, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra para produzir dentro de você cura, para produzir cura. Eu quero que nessa hora onde você estiver, você coloque a mão no seu coração e você comece a dizer para o Senhor tudo o que você sente em relação a isso. Comece a dizer com os seus lábios o tamanho da ferida. Às vezes nós queremos simplesmente colocar uma capa por cima, olhar para frente sem curar o passado. Mas o Senhor, Ele nos chama para curas profundas e para isso Ele precisa tocar em algumas raízes. E para isso Ele precisa ir lá e limpar aquela ferida, tirar aquilo que está morto na sua alma, para que venha nascer cura através disso sobre você. O Senhor quer nesta hora visitar você de uma forma sobrenatural e derramar cura, bálsamo sobre a sua vida, Pai. Agora eu peço que o Teu Espírito Santo venha ao encontro dessa mulher onde ela estiver, Pai. E ministre, Senhor, a cura do céu. Ministre, Senhor, óleo fresco. Ministre, Senhor, bálsamo capaz de limpar, Senhor, capaz de curar essa dor. Pai, que essa mulher ela tenha forças para colocar para fora todos os sentimentos que ela ainda carrega dessa situação, Pai. Que ela possa ter forças para liberar esse trauma, essa dor diante do Teu altar, Senhor, entregar ao Senhor. Entregar, Senhor, o ressentimento, entregar, Senhor, a mágoa, Senhor, a culpa, Senhor. Quantas mulheres, Senhor, se sentem culpadas, Senhor. Senhor, elas não são culpadas, Senhor. Elas não são culpadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre elas, Senhor, a certeza do Teu cuidado, a certeza de que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. A certeza de que o Senhor quer escrever uma nova história do zero para cada uma delas, Pai. De que o que aconteceu, Senhor, no passado não define o futuro delas, Senhor. Derrama cura, Deus, sobre a sexualidade das minhas irmãs, Senhor. Derrama cura sobre os traumas, Senhor, na área íntima das minhas irmãs, Senhor, que elas possam romper com os medos, romper com as dores, Senhor, romper, Senhor, com aquilo que traz, Senhor, sofrimento a elas, Pai. Que elas possam deixar no Teu altar nessa hora, Pai. Entregar, Senhor, e receber de Ti óleo que desce do céu, Pai. Essa, Senhor, é a minha oração nessa hora. Há um bálsamo em Gileade, há um unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há um unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha. Há um bálsamo em Gileade, há um unção em Gileade, vem sobre mim para curar.
sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião.